Nós estamos reunidos aqui para o nosso culto. Queremos agradecer a cada um de vocês também que estão fielmente assistindo os cultos no domingo de manhã, quarta-feira, domingo à noite. Nós vamos começar nosso culto hoje à noite cantando no número 343, Olhando para Cristo. Forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Ele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Mesmo com um pouquinho de dificuldade, nós chegamos lá, mas vamos orar e agradecer a Deus por esse dia e a noite que estamos aqui reunidos para louvar a Ele. Pai, nós te louvamos por mais esse tempo, esse privilégio que o Senhor tem nos dado, para reunirmos, para louvar e cultuar o Teu nome. Pai, nós pedimos que esse culto hoje à noite realmente possa ser uma bênção para cada um de nós, que o Senhor venha falar com cada coração. Pai, mais uma vez eu suplico ao Senhor, se porventura tem uma pessoa hoje à noite que, ao ouvir a pregação da Tua palavra, Pai, reconhece que ainda não te conhece como Salvador, não tem aquele relacionamento contigo, que hoje à noite possa ser aquele momento de salvação para aquela pessoa. Pai, para os que te conhecem como Salvador, Pai, desafia nossos corações, quebra nossos corações, age, Pai, de uma maneira para realmente fazer que nós voltamos a nossa atenção para o Senhor, como nós acabamos de cantar, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Abençoe esse culto, eu peço, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.
Amém. Muito bem, vamos cantar o 221. Escolhemos alguns meio difíceis para cantar no sentido do tom para mim, mas vamos cantar 221, Salvo Eu Estou. Eu gosto muito deste hino, então vamos cantar. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou e do pecado nos ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Longe de Cristo, tão cego eu andei, em trevas vivia perdido, bem sei, mas Ele com tão grande amor me buscou. Logo minha alma da morte livrou. Salvo, salvo, eu salvo da penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Salvo para sempre eu agora já sou. Jesus com seu sangue minha alma lavou. Louvores para sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Amém. Eu espero que você tenha essa certeza, que você está salvo pelo sangue de Cristo, né? E aguardando a sua gloriosa volta. Nós vamos cantar o número 169 e 169, também do nosso cenário, Glória ao Salvador. O hino é meio curto, eu gosto também muito, porque fala que realmente nós precisamos de honrar e glorificar o Senhor, nosso Salvador, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então vamos cantar. Chegando à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo a meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Olha, eu estava contando com alguns de vocês que ia mandar para mim pelo Zap o nosso versículo da semana.
Ainda estou aguardando, tá? Ainda tem hoje à noite, mas não muito tarde da noite, tá? Mas temos ainda segunda e terça. Eu gostaria de ouvir de vocês o nosso versículo da semana, que é o Salmo 119, 11. Mesmo que você não faz parte da nossa igreja aqui em Guarantã do Norte, você está ouvindo em outro canto do mundo, vamos dizer, e gostaria de falar o versículo, grava lá no seu zap e manda para mim, para ser um encorajamento e uma bênção para mim também, ok? Então vamos lá falar o nosso versículo, vamos falar 2 vezes como estamos fazendo. Então vamos lá. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mais uma vez, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E uma das melhores maneiras para nós não pecar contra Deus é de ter a sua palavra escondida dentro do nosso coração. Amém? Vamos cantar agora também o número 202. 202. Um dia. Um dia encherão-se os céus de louvores, quando entre os homens reinava o mal. Cristo desceu e nasceu de uma virgem, para trazer-nos o amor divinal. Vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia Cristo subiu ao Calvário, onde o pregaram na cruz de amargor. Em grande angústia por nós rejeitado, para remir-nos morreu o Senhor. Vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará, um dia a tumba não mais o reteve. Glória a Jesus, Santo Filho de Deus, ressuscitou, conquistou a vitória, e junto ao Pai intercede nos céus. Pego ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará, um dia ao som da gloriosa trombeta, Cristo Jesus em poder voltará. Entre os remidos de todos os tempos, em grande glória o Senhor reinará. Vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na tumba deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará.
amém. Eu estou aguardando esse dia que ele vai voltar. Eu espero que você esteja aguardando também, vigiando para esse dia. Pode ser hoje. Você está preparado? 245, tendes vós lugar vazio. Nós vamos cantar isso antes de entrar na mensagem, mas é um hino para nós realmente pararmos e refletirmos um pouquinho, realmente como que eu estou com Deus. Então preste atenção nas letras enquanto nós cantamos este hino. Tendes vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate, quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo, morada, e onde sempre possa estar. Vós quereis divertimentos, amizades e prazer, menos esse amigo vero que por nós ousou morrer. Dai lugar a Jesus Cristo e deixa-o convidar, para que ache em vós morada, e onde sempre possa estar. Tendes tempo para Cristo, logo buscareis em vão. Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Dai lugar a Jesus Cristo e deixa-o convidar, para que ache em vós morada, e onde sempre possa estar. Amém. Se você tem um lugar vazio, eu posso lhe dizer, tem uma pessoa que pode preencher isso, e essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para Segundo Reis, no Velho Testamento, Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos estar falando aqui sobre uma personagem na Bíblia, realmente algumas, mas focando mais em Naamã, um homem que nós vamos estar olhando certas coisas sobre a sua vida hoje à noite. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 16. A Bíblia diz o seguinte: Segundo Reis, capítulo 5, 1 a 16. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel.
Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram: meu pai, se o profeta te fizesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra de Israel, de toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Pai, que o Senhor fale com nossos corações, como nós já pedimos, que porventura uma pessoa que pode estar ouvindo esta mensagem, que realmente o Senhor, através do Espírito Santo, toca no coração dessa pessoa e vivifica naquela pessoa, que possa realmente ver que necessita de Ti como Salvador, e que entregue sua vida ao Senhor. E Pai, para os que naturalmente já dizem que conhecem Ti como Salvador, que já tomaram uma decisão ao lado do Senhor, que realmente podem viver vidas que são dignos de ser chamados filhos. Me ajuda, Pai, que eu possa transmitir a Tua palavra como ela é. Me usa, Pai, como vaso em Tuas mãos. O Senhor sabe que eu sou falha, mas, Pai, eu dependo do Senhor. E peço, Senhor, me ajuda hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Muito bem, hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre do jeito de Deus. Nós estamos vendo em épocas que todo mundo quer fazer as coisas do seu jeito. Mexendo com construção, como temos feito aqui na nossa casa, como lá na igreja. Todo mundo tem o seu jeito de fazer as coisas. E alguns acham que o seu jeito é certo, outros acham que não é certo, e assim vai as coisas. Mas aqui nós vimos uma história bastante interessante. Nós encontramos uma pessoa que era uma pessoa realmente já bem elevado no seu país. Ele era bem conhecido, reconhecido, mas só que ele tinha um problema. Ele era leproso.
E nós vimos aqui na história como esse homem realmente, quem ele era, e como Deus realmente foi trabalhando em sua vida. Então hoje à noite eu quero apresentar a você um homem chamado Naamã, e aqui um evento que mudou sua vida para sempre. A história de como esse grande homem, ele se humilhou diante da ordem do Senhor, e fazendo isso, ele recebeu graça, ele recebeu paz, ele recebeu a cura que ele estava procurando. E com isso, amados, eu quero que você saiba que você pode ter as mesmas coisas. Você pode ter a graça, a cura e a paz. Agora, quero que primeiramente me entenda, eu não estou falando aqui de fazer um culto de cura. Que nós vamos fazer aquela coisa, muitas coisas que quando eu estava estudando isso eu achei bastante interessante, que nós vamos estar mostrando do decorrer da mensagem, mas nós vimos aqui que quem realmente fez a cura foi o Senhor, não foi o homem. E talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Olha, o maior milagre que pode acontecer aqui na face da terra para um ser humano é a salvação que Jesus Cristo dá. É aquela transformação na vida do miserável pecador como eu. Talvez falta algo em sua vida para ter um relacionamento verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. A minha oração, amados, hoje à noite é que enquanto consideramos esse texto e olhamos esta passagem, que seu coração seja desafiado a conhecer o Deus da Bíblia. No versículo 1 nós encontramos aqui o homem doente. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Nós vimos aqui que ele era um capitão, ele era um líder entre o povo da Síria. Agora, ele não nasceu um líder. Para ele chegar a esse ponto, ele tinha que trabalhar, ele tinha que mostrar dedicação, ele tinha que realmente mostrar obediência ao seu governo, para ele chegar a essa posição. Nós vimos também nesse versículo que ele era um conquistador, ele era um levantador do povo da Síria. Ele ia para as batalhas, ele voltava com a vitória. E isso faz o que com a nação? Isso faz a nação ficar mais poderosa, faz a pessoa faz o povo olhar para aquela pessoa como realmente um herói, como diz aqui nesse texto. Isso animava o povo, porque dentro do nosso meio nós temos um herói grande, um capitão. Mas nós também vimos uma coisa interessante aqui. Ele também era um rejeitado. Você fala assim, mas como rejeitado? Ele era um leproso. E por ele ser leproso, ele era separado do povo. Independentemente de quão grande o homem Naamã era, ele tinha um problema. E esse problema era lepra. Se você nota a palavra aqui no versículo 1, lá a penúltima palavra, diz o seguinte, porém. Amados, a lepra é um tipo de pecado que nós podemos ver na Bíblia, nós estudamos isso, que a lepra é uma figura do pecado. Todos nós temos aquele pequeno porém em nossas vidas. Nós temos aquele pequeno porém que marca nossas vidas. Todos nós somos separados, ou nós somos pecadores diante de Deus. Em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então, como pecadores, nós também somos separados da presença de Deus, como ele diz em Isaías 59:2, que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós sabemos, amados, pela palavra de Deus, isso não é a minha ideia, isso não é o meu jeito, é o jeito de Deus. Ele diz que nós somos todos pecadores, e por sermos pecadores, nós somos separados da presença de Deus. Você pode se sentir bem hoje, mas se você está perdido em seus pecados, você ainda não confessou seus pecados a Deus arrependendo dos seus pecados, virando as costas para Ele, você é um leproso espiritual. E independentemente da sua grandeza, você está indo para o inferno.
Não tem outro caminho se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Então nós vimos esse homem doente, e a sua situação e o seu estado. Versículos 2 e 3, nós vimos aqui uma menina dedicada. É interessante isso aqui, porque e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Note que esses dois versículos, no meio desse texto aparece uma menina. Essa menina era uma escrava que foi capturada, se eu posso usar essa expressão, e foi levado como uma escrava, e ela está servindo aqui a esposa de Naamã. Então nós vimos aqui uma coisa interessante. Essa menina, a Bíblia não fala qual é a idade dela, mas o período de tempo que ela tinha com os seus pais, com os seus familiares, antes que ela foi separada dos seus familiares, ela foi instruída, ela foi educada nos caminhos do Senhor. Ela conhecia que em Samaria tinha um profeta. Ela sabia que lá em Israel, a nação, eles adoravam o Deus verdadeiro, que respondia a orações, que fazia o trabalho, que os profetas faziam o trabalho que Deus pedisse para eles fazer. Então nós vimos aqui essa menina dedicada, ela preocupava por Naamã, ela se preocupou. Agora imagina que ela está sendo uma escrava, mas isso não fez ela odiar a sua situação ou o povo por quem ela estava trabalhando. Ela não odiava esse homem que a capturou, ela apenas viu sua necessidade. E amados, que lição para nós cristãos hoje. Em João 4,35 a Bíblia fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Muitas vezes nós, que aceitamos Cristo como Salvador, nós ficamos meio parados. Mas eu tenho que ter mais tempo de crente, eu tenho que ter mais tempo de conhecer a palavra de Deus. Antes que eu possa falar de Cristo, amados, tem pessoas que estão morrendo ao nosso redor, necessitando da salvação em Cristo. E essa menina viu a situação deste homem, e ela teve compaixão ao ponto de falar, abrir a sua boca e falar onde poderia achar a solução do seu problema. Amados, nós sabemos onde há a solução do problema do pecado, e infelizmente nós ficamos calados demais. É o momento, amados, que nós sejamos como essa menina dedicada, que nós sejamos homens, mulheres, moças, meninas, rapazes, jovens, dedicados ao Senhor. Dedicado realmente para levar. Muitos provavelmente questionariam a sabedoria de Deus permitindo que essa jovem fosse levada como escrava. Mas por que Deus permitiu que essa menina foi levada? Quando o exército passou lá, ela foi levada para a Síria como uma escrava. Mas por que Deus permitiu isso? Amados, Deus tem um plano que é acima do nosso plano. Deus tem um propósito que é muito além do nosso propósito. E amados, é incrível como Deus, Ele a colocou aqui no momento perfeito para realizar o seu plano. O seu plano. Graças a Deus pelas pessoas que têm um coração para os outros, que realmente vê com um coração de compaixão a necessidade dos outros. Eu não estou falando simplesmente nessas necessidades físicas, eu estou falando necessidades espirituais que necessitam de Cristo como Salvador. Ela não só preocupava por Naamã, mas nós vimos aqui também nesse texto que ela confiava em Deus. Ela confiava em Deus. Ela sabia o que Deus poderia fazer.
Ela não tinha dúvida disso. Ela foi para a esposa de Naamã com aquela confiança, olha, e disse à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela sabia que tinha um homem de Deus que podia resolver o problema. Amados, isso é uma confiança. Uma confiança, graças a Deus, por aqueles que realmente acreditam em um grande Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, amados, versículo bem conhecido, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nós, infelizmente, nós achamos, eu não sei, eu não dou conta, e nós vimos como cristão com mil e umas desculpas para não entender que é para nós levantar os nossos olhos e ver a seara que está branca para a colheita, ou para a ceifa, e nós inventamos mil e uma desculpas. Amados, se Deus pode usar essa menina para proclamar a verdade, porque ela acreditava em um grande Deus. Para Deus, nada é impossível. E além disso, ela não só preocupava por Naamã e confiava em Deus, mas ela tinha um testemunho por Deus. Mas é uma coisa você confiar em Deus, mas é outra coisa deixar a sua confiança sair de dentro de você e ser demonstrado às pessoas ao seu redor. Ela tinha um testemunho por Deus. Ela falou de suas convicções. Ela não chegou lá e falou: olha, sabe uma coisa? Eu lembro, parece que tem um homem lá em Samaria que eu acho que ele chama ele de um profeta, e eu acho, eu sei que parece que eles falaram que ele pode fazer algumas coisas. De repente, se vai lá, leva na mão lá, ele pode ser curado. Não, olha a convicção dessa menina. Olha a convicção dela. E falando lá, antes, no versículo 3, o meu senhor, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, olha aqui, ele o restauraria da sua lepra. É uma declaração, é uma afirmação. É convicção, amados. Ela estava sem medo e o seu testemunho era ousada, mas era simples. Muitas vezes nós achamos que nós temos que ter um estudo profundo da palavra de Deus para poder falar para as pessoas de Cristo. Não. Olha o que Deus está usando uma menina aqui. Ela era uma luz para o Senhor em caráter e em conduta, no meio de um mundo escuro. No meio de um mundo escuro. Mas graças a Deus por aqueles que estão dispostos a dizer uma palavra para a glória do Senhor. Aqueles que não têm medo de entregar um folheto, de sair nos seus vizinhos, de falar de Cristo, de testemunhar do Senhor. Graças a Deus por essas pessoas. Mas nós precisamos de mais pessoas assim. Realmente, cada cristão, pessoa que já entregou sua vida a Jesus Cristo, é para ser assim. Deus nos chamou para ser assim. Então nós falamos sobre um homem que estava doente, nós falamos sobre uma menina dedicada aqui, mas também nós vimos outra coisa interessante aqui do versículo 4 ao 16, nós vimos aqui uma mensagem simples. Uma mensagem simples. Nós vimos aqui do versículo 8 a 10, o homem do Senhor. O homem do Senhor aqui. Nós vimos falando que ele sucedeu por entre o vindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as suas vestes, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então nós vimos que teve a voz do profeta, ele clamou. Eu não tenho dúvida alguma que Deus já tinha tocado no coração do profeta. Deus já tinha tocado no coração do profeta. E já indicou para ele, falou: olha,
vai chegar assim, assim, vai acontecer assim. O seu rei vai fazer assim, porque ele não vai saber o que fazer, vai pensar que é uma armadilha. Mas eu quero que você faça a minha obra, Deus falando. E no versículo 8 nós vimos que teve um chamado ali. Deus chamou aquele profeta tinha um chamado sobre ele para proclamar a verdade, para fazer a vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa também? A mensagem é simples, tem que haver um chamado. Em João capítulo 6, 44, a Bíblia diz o seguinte: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Nós sabemos, amados, que é através da pregação da palavra de Deus, a pessoa ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia fala que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e assim o Espírito Santo de Deus começa a operar em nossas vidas, nos mostrando que somos miseráveis pecadores no caminho para o inferno, longe do Senhor, e Ele começa a agir em nossas vidas e faz com que eu reconheça isso. Ele vivifica dentro de mim. Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, amados, é um chamado que Ele faz. É um chamado. Mas também nós vimos aqui no versículo 10 um comando simples aqui. Quando esse homem, agora para pensar comigo aqui, ele sai da sua terra, ele viaja, eu não sei, eu não parei para fazer o cálculo quantos dias, meses de viagem seria para ele chegar até ali, mas ele chegou lá, se apresentou perante o rei com uma carta. De repente, o rei lá de Israel ler aquela carta, ele pensa que de repente agora porque esse é um capitão do exército, de repente é uma armadilha para realmente guerrear contra a nação de Israel. Então com isso ele já fica com medo. Aí o homem de Deus fala: peraí, manda ele para cá. Então ele vai lá para a casa daquele profeta. Mas é interessante que nós notamos aqui nesse texto que esse profeta, ele não... Geralmente, se você tem alguém que vai chegar na sua casa, o que você faz? Se você convida alguém para vir na sua casa, o que você faz? Geralmente você deixa a casa pronta e no horário mais ou menos que você pensa que aquela pessoa vai estar chegando, você já fica de olho. E quando aquela pessoa chega, o que você faz? Você encontra na varanda: vamos entrar aqui, vamos conversar. Não é isso que nós fazemos? Sim. Mas é interessante o que acontece aqui no nosso texto. Nós vimos aqui Eliseu, ele nem se sai da casa, ele nem vai lá cumprimentar, nem fala pela janela com esse homem, com Naamã. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Agora aqui, amados, eu sei que eu vou fugir um pouquinho do texto aqui, mas eu acho incrível as pessoas que hoje em dia usam o púlpito, usam uma igreja como um lugar para fazer essas coisas que eles fazem aí fora, de curas, isso aqui e tudo mais. Quando nós vimos aqui, nós não vimos, Eliseu não foi lá botar a mão em cima da cabeça dele, não foi lá ungir ele com nada, não. Simplesmente falou com um mensageiro que morava lá com ele: olha, vai lá e fala para ele ir lá banhar, se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Agora, o Rio Jordão era um rio sujo, a água era suja, não era uma água limpa, cristalina, como os rios que Naamã menciona lá da sua terra, lá da Síria. Mas nós vimos aqui que o comando foi simples: vai lá, fazer 7 mergulhos simples no Rio Jordão, você vai ficar curado. Agora, amados, eu quero que entendam uma coisa aqui também. O Evangelho, não há muitos caminhos para o céu, não. O Evangelho não é complicado. O Evangelho não é uma lista de regras. O Evangelho que nós pregamos é
Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele está à destra do Pai no céu. Este é o Evangelho. E este é o caminho simples que leva ao céu. Eu acredito que se fôssemos fazer um esquema, olha, se você faz assim, assim, assado, aí você tem acesso a Deus, você vai ter acesso ao céu, todo mundo ia pular em cima daquilo. Mas porque a palavra de Deus diz que em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, uma coisa bem simples, há um caminho só, e ela é simples. Em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós vimos em Mateus capítulo 7, a Bíblia fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. A porta larga, a porta estreita. Amados, o Evangelho é um caminho só. Não há muitos caminhos que vai levar todo mundo para o céu. Há um caminho só. Então a mensagem, amados, é simples. Nós também vemos aqui o erro do leproso. Por quê? Ele foi para a pessoa errada, né? Ele foi para o rei. O rei era poderoso lá, mas havia limites. Amados, só um pode salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando aquele leproso, quando Naamã saiu lá da Síria, ao invés de ele buscar o profeta que a menina indicou, ele foi para o rei. Ele foi para a pessoa errada. Aquela pessoa não soube o que fazer. A Bíblia deixa isso bem claro. E amados, hoje em dia, pessoas estão correndo atrás de pessoas erradas, ao invés de correr atrás de Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. Não há salvação em nenhum outro. Ele também levou o preço errado, se eu posso usar isso. A Bíblia fala aqui que ele levou, no versículo 5, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Agora eu fui tentar fazer uns cálculos, mas eu não sei pronunciar o volume de números que deu. Mas em prata, se você for fazer o cálculo aqui, ela vai dar mais ou menos 340 quilos de prata. 340 quilos de prata e 69 quilos de ouro. Agora, curioso que eu sempre sou, eu entrei na internet hoje para ver o preço de ouro e de prata no valor de hoje, né? Isso daria mais de 20 milhões de reais no nosso dinheiro de hoje. Além das 10 mudas de roupa, que não era roupa barata. Então, esse homem achou que ele poderia comprar a sua libertação da lepra. E amados, eu acredito que não seria poucos pastores hoje em dia que se chegasse uma pessoa lá que estava enferma na sua igreja com 340 quilos de prata e 69 quilos de ouro e entregasse para o pastor e falou: eu quero ser curado. Olha, eu acredito que tinha muitos pastores que iam pegar esse dinheiro. Infelizmente. Mas é interessante que acontece que ele já estava com um pensamento: olha, eu vou levar esse dinheiro, eu vou levar essa roupa, ouro, prata, roupa. Amados, a salvação, a Bíblia fala que é de grátis. Eu não posso colocar um valor nisso. É de grátis, foi de graça para nós. Mas para Deus custou o seu filho. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amados, a salvação é de graça.
eu simplesmente tenho que colocar minha fé. Lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ele levou o preço errado. Mas também no versículo 11 nós vimos que ele tinha um plano errado. Eu pensei, lembra que agora depois que Eliseu falou para ele, vai lá e banhar, ou mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que você vai ficar limpo? Mas isso não era o pensamento de Naamã, no versículo 11. Porém Naamã muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, em outras palavras, eu pensei que ele ia fazer assim assado. O eu pensei já mandou milhões para o inferno. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Porque eu acho, e quantas pessoas até aqui na cidade de Guarantã do Norte já me disseram, eu acho que, usando essas palavras, quando eu questiono a respeito se eles sabem que se morresse hoje, eles iriam para o céu. Olha, eu acho que... E aí eles vão com suas histórias e as suas axiologias. Amados, é a mesma coisa que Naamã. Naamã, ele quase que volta para a sua terra leproso. Quase. Porque ele pensou que tinha que ser do jeito dele. O jeito que ele pensava. Mas ele tinha, no versículo 2, ele tinha a percepção errada. Ele pensou que podia mudar o plano de Deus. Mas, para pensar, ele saiu da sua terra, foi para uma outra nação, chegou na casa do profeta, o profeta falou, faça assim, assim, assado. O homem de Deus falou para ele fazer dessa maneira, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele pensou que não, Deus tem que fazer uma coisa diferente. Ele pensou que podia mudar o plano de Deus. Naamã pensou que seu caminho era superior a de Deus. Se você lembra, aqui ele fala, no versículo 11, certamente ele que pelo menos o Eliseu ia sair para falar com ele, pôr-se em pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele achou, peraí, esse é o que eu creio que Deus tem que fazer para que eu seja curado. A percepção errada. Ele encontrou falha com o plano de Deus. Porque Deus falou através do homem de Deus, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Nós amados, em 1 Coríntios capítulo 1, 18, a Bíblia diz ali, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para muitas pessoas a cruz parece loucura. Mas espera aí, a única coisa que eu tenho que fazer é crer realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio e morreu na cruz do Calvário e me arrepender dos meus pecados? É só isso? Sim. Mas a maioria do povo hoje tem uma percepção errada. Eles acham que tem que sentir uma coisa cair do céu, ou tem que ter uns gemidos dentro do seu corpo, tem que ser isso e aquilo. Amados, milhões todos os dias cometem os mesmos erros que Naamã fez. Eles acham que podem resolver isso, fazer melhor, chegar lá por conta própria, podem formular um plano melhor. É tudo mentira do diabo. Existe um caminho, João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós também vimos aqui, amados, no versículo 14 e 15, nós vimos aqui o milagre do Senhor. É interessante que quando se chega no versículo 13 aqui Naamã já desistiu, já não, vamos embora daqui, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu achei, então olha, lá na minha terra tem 2 rios que são melhores do que os rios aqui da água do Jordão, então vamos embora daqui.
Mas olha o milagre do Senhor. Aqui nós vimos os servos de Naamã. Eles disseram duas coisas que fez Naamã parar e pensar. Aqui no versículo 3. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Chega lá, olha, você não ia fazer uma grande coisa? Se ele falasse para você fazer um trem enorme aqui para chamar a atenção de todo mundo, você não faria? Sim, mas é claro que ele faria. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Em outras palavras, a segunda coisa que eles disseram aqui para Naamã: o que você tem a perder? O que você tem a perder? Vai, desce dentro do rio. Amados, nós também, infelizmente, muitas vezes, nós achamos que a salvação, ela não me mal entenda, por favor, ela é uma grande coisa. Não existe coisa melhor para nós. Mas não é uma grande coisa que eu faço, porque eu sou miserável pecador. É tudo que Deus faz por mim. O que eu tenho de perder? O que eu tenho de perder? Eu lembro um hino que é cantado muitos anos atrás, um amigo da família que já é falecido. Ele cantava um hino, corinho, que dizia: se o céu é um sonho, deixa eu continuar sonhando. Se o céu simplesmente é um sonho, deixa eu continuar sonhando, porque a minha vida, eu não tenho nada a perder. Amados, mas o céu não é um sonho. No versículo 14, nós vimos aqui finalmente a submissão de Naamã. Quando Naamã decidiu obedecer o plano de Deus, duas coisas aconteceram que produziram sua salvação. Ele obedeceu a Deus. Naamã mergulhou lá no rio. Você tem de crer, amados. Tem de crer. Mesmo, olha, aquela menina lá, aquela pequena escrava, falou, testemunhou. Ele creu naquele momento, ele foi. Por quê? Ele foi até lá, Samaria. Chegou lá, mas porque as coisas não aconteceram do jeito que ele achava, ele desanimou. Perdeu, vamos dizer, aquele âmbito. Aí o que ele faz? Vamos voltar. Mas aí os servos de Naamã, que sem dúvida ouviu aquela menina e viu o testemunho daquela menina também, falaram: mas espera aí, Naamã, se ele pedisse fazer uma coisa grande, você não faria? O que você tem a perder? E isso trouxe aquela crença de volta em Naamã. Sabe de uma coisa? Realmente, o que eu tenho de perder? Eu já estou aqui, eu criei quando estava lá, então eu vou crer aqui agora. Ele entrou na água. E amados, ele foi mudado, ele foi transformado. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, não foi o mergulho, não foi o Rio Jordão, foi o poder de Deus Todo-Poderoso que transformou esse leproso Naamã num homem limpo e completo, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Obedeceu a palavra de Deus. E mas a salvação também trabalha da mesma maneira, é obedecer a palavra de Deus, é submissão a Deus, não o que eu acho, mas o que a palavra de Deus diz. Nós vimos também aqui, no versículo 15, a salvação de Naamã. Quando Naamã fez do jeito de Deus, ele recebeu mais do que a sua saúde. Ele também teve um mergulho, vamos dizer, espiritual. Versículo 15, nós vimos aqui, nota aqui a sua confissão. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora, olha aqui a confissão dele, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha a confissão dele. Amados,
Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando tem uma confissão. Quando eu chego ao ponto de confessar com a minha boca, e eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 19, nós vimos aqui, anota a sua segurança. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Vai-te em paz. Amados, nota aqui, João capítulo 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas nós temos a vida eterna, nós temos aquela paz, aquela tranquilidade, nós temos aquela segurança. Quando você contrasta o versículo 15 com o versículo 11, eu pensei para eu sei, que diferença o mergulho na água certa fará. Que diferença! Realmente reconhecendo que Jesus Cristo é o único caminho. Não existe outro. Amados, você sabe, tudo que separa o pecador da vida eterna em Jesus Cristo é a vontade de fazer as coisas do jeito de Deus. Todos nós, e aqui no Brasil eu sei que nós brasileiros temos aquela coisa, o jeitinho brasileiro. Nós sempre vamos dar um jeitinho, mas deixe-me dizer, o jeitinho brasileiro não leva ninguém para o céu. Tem que ser do jeito de Deus, não há outra maneira. Somente do jeito de Deus. Amados, quando nos tornamos dispostos a seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós, na sua palavra, então receberemos a vida eterna através de Jesus Cristo. Quando eu chego àquele ponto de reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para morrer por mim, e eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e me arrependo dos meus pecados, virando as costas e dizendo: Senhor, salva-me, daqui para frente eu vou servir ao Senhor, aí vem aquela salvação. Naamã foi mudado, foi transformado, porque ele fez do jeito de Deus. E amados, você também pode ser, se você fazer do jeito de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Pai, que o Senhor trabalhe em nossos corações. Pai, se tem uma pessoa que ainda não conhece Ti como Salvador, Pai, de novo eu peço que o Espírito Santo de Deus mexe nesse coração, trabalha, age. Pode ser uma pessoa que já está na igreja, pode ser uma pessoa que já foi batizada, pode ser uma pessoa que não conhece, nunca nem entrou numa igreja. Mas, Pai, que o Senhor desafie os corações. Pai, que realmente podemos ver se estamos salvos do jeito de Deus. E salva esses, Pai. Se porventura, Pai, os que estão ouvindo já conhecem-te como Salvador. Ó, Pai, que o nosso desafio pode ser como o daquela menina, de viver um testemunho e com ousadia falar da simples salvação, do jeito de Deus. As pessoas que nós encontramos, para que eles também podem ter a oportunidade de conhecer Cristo como Salvador. Ó Pai, que o Senhor nos ajuda, nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua atenção. Lembrando os irmãos, não esquece que quarta-feira estaremos de volta às 7h30, às 19h30, com o nosso culto de estudo bíblico. Quero lembrar os irmãos, se porventura tem um corinho, um hino que gostaria que cantássemos, tem um pedido de oração, por favor envie isso. Eu peço que envie até, vamos dizer, terça-feira, meio-dia, porque às vezes, dependendo das coisas que eu estou gravando mais cedo para poder fazer o download, para poder jogar na quarta-feira. Então, envie essas coisas, não espero para a última hora, mas quero lembrar os irmãos que vamos estar orando, e eu não sei o que vai acontecer com respeito a depois de amanhã para frente,
porque pelo decreto era até hoje, né, para nós não cultuarmos na igreja, para aglomerarmos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas assim que eu for notificado, eu vou avisar os irmãos também. Se porventura os irmãos ficam sabendo, recebem um decreto antes de mim, manda para mim, para que eu também possa averiguar isso aí para tomar as decisões e as precauções que nós precisamos ter, ok? Eu desejo que todos vocês tenham uma boa noite, tenham uma excelente semana no Senhor e até mais.